Olá pessoal, quem assistiu à última live sobre o MSX Byte-ROM deve ter observado que eu tenho como destination fazer que ele deixe de fazer uma pós-compilação e passe a fazer uma pré-compilação do código BASIC, né? E aqui é o esquema geral aí que eu desenhei de funcionamento da ferramenta. E para que ele consiga fazer essa pré-compilação, eu estou tentando fazer aqui uma engenharia reversa do famoso XBasic, que é um compilador aí antigo, é, é, que já é muito conhecido no mercado. Ele, ele faz um trabalho maravilhoso de pós-compilação do código BASIC. E eu estou tentando fazer uma engenharia reversa dele, transformando ele de linguagem assembly para C, para entender a ideia aí por trás desse desenvolvimento. Para quem não conhece o XBasic, ele, ele basicamente era vendido como um cartucho, né? Uma, é um programa a mais que você colocava no MSX e aí pegava o seu código BASIC e acelerava, né? Compilando ele. Ele foi desenvolvido aparentemente pela ASCII, pelo Jay Suzuki, aparentemente é o desenvolvedor lá para meados de 80, né? 86 para 88. Existe uma documentação aqui do site do Konami Man, muito bem escrito, que consta todos os detalhes sobre esse compilador. E eu estou começando a tentar fazer uma, é, uma engenharia reversa do mesmo, né? Aqui está a listagem em assembly que eu já consegui gerar do, do, do arquivo ROM. Ele é provido no formato ROM hoje em dia. E eu consegui transformar aqui em assembly. Já fiz um vídeo inicial sobre esse assembly aqui, mas eu quero mostrar agora a evolução que teve de lá para cá. O arquivo ROM ele começa aqui por um header normal de arquivo ROM. Temos aqui um header de texto dizendo quem foi o fabricante desse compilador. E o que é interessante aqui, na verdade, que eu descobri de lá para cá, da última vez que eu fiz o vídeo sobre o XBasic, é que existe uma tabela que o desenvolvedor, que foi o Suzuki, possivelmente, ele criou uma tabela com todos os comandos que ele vislumbrou para esse compilador. Quem conhece ele sabe que ele tem limitações, tem alguns comandos que ele não aceita. Mas aparentemente o Suzuki ele criou uma tabela com abertura para quase todos os comandos, sendo que ele selecionou somente alguns desses comandos. E aparentemente, assim, ele poderia ter colocado mais, mas não colocou por falta de espaço físico na ROM, para que coubesse ele juntamente com o seu programa Basic, né, sem interferir com o restante do funcionamento do MSX. Mas essa tabela ela aponta, toda vez que você encontra um comando end, por exemplo, ele faz uma chamada para um trecho de programa que vai compilar esse end. Vou pegar como exemplo aqui do comando bip, que é um comando mais simples. Tá aqui. Toda vez que você coloca um bip no seu programa Basic e o XBasic compila o seu programa, ele, ele inscreve uma chamada a BIOS, a BIOS do comando bip. Então, dentro desse assembly, ele é cheio dessas opções, aqui, dessas chamadas de uma função que ele pega todo o código assembly que está logo em seguida e escreve diretamente na memória RAM lá do seu programa compilado, né? Ele lê o seu programa na memória RAM que você escreveu e depois pega aquilo ali e quando vai comando a comando, token a token, ele vai escrevendo na outra parte da RAM o seu programa já compilado. E aqui, quando ele encontra o comando bip, um token do comando bip, ele escreve esse comando aqui. Quando ele encontra, por exemplo, o comando poke, ele faz uma série de verificações e escreve esse trecho de código aqui, por exemplo, mais alguns outros trechos que ele faz logo em seguida. E por aí vai. Aqui tá, você pode observar que tem, vamos ver o comando end, procurar aqui do bloco.
do token do end, do final de programa, que é esse cara aqui. No token do end, ele vai, ele vai verificar, tá aqui, ele vai fazer uma chamada aqui, um jump para o trecho de programa que ele faz sair do XBasic e voltar para o Basic normal. Sair do modo compilado para o modo Basic. Então, quando ele encontra o comando end, ele escreve esse jump aqui, né, esse jump aqui direto no seu programa assembly lá na memória RAM. E aí, assim, com base nessa ideia, que é bem interessante, também tem uns comandos de matemáticos, tem uma tabelinha de comandos matemáticos, por exemplo, o seno. Tá aqui, uma tabela, ele também tem a tabela do, do, do randomize aqui, do exponenciação, logaritmo, seno, cosseno, tangente, arco tangente, raiz quadrada. Então toda vez que ele encontra uma raiz quadrada lá numa função de raiz quadrada, ele chama esse token aqui, esse trecho de código aqui para fazer o cálculo da raiz quadrada. Então é bem interessante. O trabalho que eu estou fazendo, além desse mapeamento, porque esse mapeamento aqui não veio de graça, eu tive que estudar bastante esse mapeamento aqui para entender. Eu fui começando a fazer aqui botando os nomes das funções, identificando o que é cada coisa. Ainda falta muita coisa ainda, mas tem muita coisa que eu já identifiquei. Quando a função que ele pega o próximo token do programa, tudo isso eu já consegui mapear. E com base nesse código em assembly, que são mais ou menos 10 mil linhas, que assim, relativamente pequeno para um compilador, né, muito interessante, como ele conseguiu fazer muita coisa em pouco trecho, em pouco código, muito, muito interessante. Uma das coisas que o Suzuki fez aqui, que é bem legal, é quando ele vai fazer uma mensagem de erro, ele tem um local, deixa eu ver se eu consegui, é o Error Message Code aqui. Ele, por exemplo, quando ele dá um jump aqui para esse trecho, ele bota o código de erro 4 do Basic, tem o Basic para cada mensagem de erro tem um código, ele bota no registrador aqui, não é o código de erro número 4, e aí mais embaixo ele chama o handler do próprio Basic para poder mostrar essa mensagem 4. Se ele quer botar uma outra mensagem, por exemplo, se ele quiser colocar a mensagem 5, só basta ele dar um jump, não para essa linha aqui da 4E07, ele dá um jump para 4E00D, ele pula para cá. E esse comando aqui, esse E05, ele é equivalente ao load E005. Então, ele carrega o código, se ele pular para esse ponto aqui do código, ele carrega o código 5 e o resto fica é, sem utilidade, né? Esses loads aqui do BC aqui não tem utilidade nenhuma, e aí ele roda o código do error da mesma forma. Então, com base no jump que ele faz para essa parte aqui do trecho de código, ele escolhe exatamente qual código que ele vai fazer de mensagem de erro e reaproveita todo esse trecho aqui para vários códigos de erro, sem ter que estar espalhando esses códigos de erro pelo resto do código. É bem interessante essa construção dele, né? De acordo com ele se dá um jump, quando ele dá um jump para essa posição, ele faz o load correto. E aí o resto ele faz uns load BC aqui que totalmente sem sentido, sem necessidade. Mas aí ele pode fazer se ele for o código 3, ele basta dar um jump aqui para o 4E28, que é essa posição aqui. Aí ele vai fazer um load do código 3. Aqui o código 3. E aí vai aparecer a mensagem de erro 03. Então existem muitas otimizações interessantes aqui no código do Suzuki, mas que também dificulta para fazer o trabalho que eu estou fazendo, que é transformar esse código, todo esse código aqui, em C, para que ele fique mais visível para mim as intenções que o Suzuki teve em cada ponto, para daí eu transferir isso aí para um código usável pelo MSX Batch.rom. Então, aqui já está o que eu já escrevi, já fui transformando do código de assembly para C. Eu fui convertendo aqui para ter uma ideia maior por exemplo, aqui é o momento que ele faz um parse, que ele procura por alguns tokens, o token do símbolo de igual, é, ele ele procura que ele coloca o token do comando end, né? Então
vários pontos de parse. Esse ponto ele faz o parse da linha completa. E já esse aqui ele faz o parse só do token atual. Então, isso tudo foi tirado do código assembly aqui, que inclusive esse sub aqui está aqui. Se eu copiar esse sub aqui e procurar ele aqui, ele vai encontrar o trecho assembly original. Aqui o trecho assembly original. E aqui o que eu transformei em C. Inclusive aqui no assembly original ele faz um call aqui do próximo para pegar o próximo token, que é exatamente o que eu faço aqui no código em C. Então, aqui quando ele pega o token, ele verifica se o token é o símbolo de igual, ou se ele é o sublinhado para ser um comando call, né? Aí ele vê se é um token, se é um next, se é um trophy, se é um input, e aí vai. Ele vai falando sério. Aqui ele procura pela tabela, na tabela de tokens, para poder chamar a função correta. Ele chama o trecho correto de programa de acordo com a tabela que eu acabei de mostrar lá no assembly. É, e vai continuando aqui com parse. E aqui é o primeiro comando, que é o comando rain da listagem, e que é o meu próximo passo. Eu vou pegar esse comando rain aqui e converter do assembly para o C, de forma que eu possa visualizar exatamente o que ele está escrevendo de código, para que eu possa transportar isso aí para o meu compilador lá no MSX-ROM. E aí vai. Mais embaixo eu vou encontrar aqui o comando read. Então, aqui vai ter o assembly que ele escreve toda vez que ele acha o comando read, o que ele escreve de assembly. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Quando ele encontra um comando DIN aqui, o que ele escreve de assembly, tudo por aqui. E aí eu estou convertendo para C para ter essa visualização. Quando isso estiver pronto, eu não vou pegar essa classe C aqui, ipsiliteris, não. Eu vou ajustar ela mais para que ela seja realmente útil para o MSX Bart-ROM, assim, que ele seja adaptado para o formato que o Bart-ROM lê e grava na ROM, né? Então, ele não, isso aqui vai servir só de base, só de ideia base mesmo. Por exemplo, aqui tem um ponto aqui que ele já escreve um código em assembly. Nesse ponto aqui, quando ele está fazendo o token o parse do token atual, tem um momento que ele encontra uma situação que, que ele grava aqui já no início um call sub 6C25. É uma função interna lá do Xbase, possivelmente para inicializar alguma coisa. Então, deixa eu buscar ela aqui, a subcc. Então, quando ele lê o próximo token e ele for preenchido, ele não for zero, o código desse token for vazio, ele já grava esse trecho de código aqui, esses 3 bytes na memória do seu código assembly, né? Que é um call para essa sub aqui. Essa sub aqui, vamos ver o que ela faz. Eu tenho que identificar ainda o que ela faz exatamente. Mas ela está olhando alguma coisa em relação à tabela de stops lá existe uma tabela da BIOS do Basic para os comandos de stop, comando de então ele está lendo alguma coisa em relação a essa tabela. Então a primeira coisa que ele faz é buscar informações dela. Talvez a cada comando que ele rode, ele chame essa função. Aí terei que realmente investigar. Mas é nesse ponto que eu estou agora, nesse momento, é identificar esses detalhes. Por exemplo, quando ele chama um input, ele procura para ver se o próximo token é esse 45, depois ele vê se é o 52. Então ele faz uma série de checagens. Aí depois ele chama o onInterval para poder ver se tem alguma coisa relacionada aqui com algum trecho do onInterval. Ele está aproveitando para o input também. E por aí vai. Assim, em formato C fica mais conciso e mais fácil de ler, porque, por exemplo, aqui eu estou na linha 410, mas o token aqui do REN, em assembly direto, ele estaria aqui
na linha 680. Então ele fica mais conciso, mais fácil de entender do que lendo diretamente do assembly. Ainda mais para depois, quando eu for pesquisar novamente, algumas ideias que eu já capturei, fica mais fácil de não esquecer, de não perder aí o fio da meada, né? Já que é um código bastante complexo e bastante intrincado, mas bem interessante mesmo, cheio de brilhantismo mesmo, de boas ideias para assembly. É isso que eu tinha para mostrar para vocês, senhores, assim, da evolução, mostrar que está evoluindo aí, que em breve nós de fato vamos ter essa opção de gerar o binário. Eu gostaria de até no máximo começo de janeiro já ter um demo disso, já que aqui no código em C já tem alguns vislumbres e do assembly também de o que ele faz para cada comando, por exemplo, o comando BIP que é muito simples, tal. Eu já poderia já fazer um rascunho para quando ele encontrasse o comando BIP já escrever o assembly direto. Então, já dá para dar uma ideia aqui que é feito. Uma coisa que eu tenho curiosidade é o pacote matemático dele, que eu vi que é bastante conciso também, bem pequeno, é interessante o pacote matemático que ele usa. E a forma que ele faz também os cálculos internamente, né? Eu, eu vi, por exemplo, aqui que ele faz um ADI aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. IAD. E aqui nesse momento ele está usando o pacote matemático do Basic para uma adição de inteiros. Mas eu acho que são poucas as vezes que ele usa o pacote matemático do Basic. Deixa eu ver se ele usa mais vezes. Parece que basicamente só esse ponto aqui do pacote matemático do MathPack do Basic original, só tem essa função que ele utiliza. O resto tudo ele usa o pacote interno dele, que é bem conciso também, é bem interessante. E aí, senhores, é isso que eu tinha para mostrar. Eu espero que você já tenha dado uma ideia para vocês aí do que eu estou fazendo, né, em relação à ferramenta, a evolução da ferramenta, né? Então, e à medida que eu for evoluindo, que eu tiver alguma coisa de demonstração, eu vou passar para vocês. Olha, aqui nesse ponto aqui ele está fazendo um logaritmo. Então ele usa essa função de adicionar inteiros no momento que ele calcula o logaritmo. Talvez ele pudesse ter usado a própria soma direta aqui sem chamar o pacote matemático. Mas aí talvez ele quis poupar bytes aqui reduzir a quantidade de bytes para caber nos 16 kbytes que é o tamanho do Turbo Basic na memória. E é isso aí, senhores. E até mais.